Paz seja Jesus a todos, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia no canal Semear na Semente para gravar mais um vídeo para a glória de Deus e para a edificação da nossa vida. Nós estamos vivendo, irmãos, dias difíceis, dias em que o povo de Deus, na sua grande maioria, tem desprezado a leitura, a meditação, examinar as Sagradas Escrituras. Então, estamos vivendo de falácias, estamos vivendo muitas pessoas interpretando a palavra de Deus erradamente, e isso está produzindo um dano na vida de muitos. Por quê? Qual é o tema? Porque muita gente pega a queda de Davi, que Davi adulterou, Davi cometeu o homicídio, e diz assim, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, adulterou, cometeu homicídio, quem dirá eu? Quem sou eu? Se Davi fez isso, imagina o que eu vou fazer? Gente, pelo amor de Deus, vamos ver, vamos analisar o que a Bíblia vai nos mostrar. Será que essa atitude de Davi foi uma atitude de um homem que permaneceu, que se conservou, um homem segundo o coração de Deus? Será que Deus olhou para Davi no momento em que Davi estava adulterando, no momento em que Davi estava planejando matar Urias? Será que Deus olhou para ele e falou a mesma coisa que tinha falado antes? Esse aí é um homem segundo o meu coração. Será mesmo? Vamos analisar as Escrituras. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, versículo 13 e o 14 diz assim: Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um rei segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Saul não obedece ao mandamento de Deus, Deus rejeita ele para ser rei, Deus envia Samuel para repreender Saul e para anunciar que ele não vai ser mais o rei, porque era para ele ter obedecido. Como ele não obedeceu, Deus não confirmou o reino dele, e Deus, através da vida de Samuel, anuncia para Saul que Deus já tem se provido de um novo rei, que é um homem segundo o seu coração. Perceba que Saul está ouvindo Samuel falar de Davi, mas Davi não sabe de nada ainda. Davi não sabe que ele é um homem segundo o coração de Deus, para Deus, segundo o que está escrito, porque quem escuta isso é Saul, da boca de Samuel. Aí vamos ver no capítulo 16 do livro do profeta Samuel. Olha o que está escrito, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Ou seja, no capítulo 13, Deus anuncia através de Samuel para Saul que ele está rejeitado e que Deus já se proveu de um novo rei, que é segundo o coração de Deus. No capítulo 16 é quando Deus manda Samuel ir na casa de Jessé para poder ungir Davi como rei. Então você perceba, Davi no capítulo 13 de 1 Samuel é dito através da boca de Samuel para Saul que é um homem segundo o coração de Deus. No capítulo 16 ele foi ungido, como a Bíblia nos mostra. Aí vamos ver se após Davi colocar a coroa na cabeça, após Davi sentar no trono, se ele permaneceu guardando os mandamentos do Senhor, se ele permaneceu andando em retidão com o Senhor, se ele permaneceu guardando a palavra do Senhor. Vamos analisar o que a palavra de Deus vai nos dizer. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, versículo a partir do número 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel,
e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Raba. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Olha só o que acontece. Davi não vai para a guerra, fica em casa, ele acorda, levanta do seu leito, vai andar no terraço do palácio, vê a mulher tomando banho lá na casa dela, procura saber quem é, manda trazer a mulher, se relaciona com a mulher, mas ele se relaciona sabendo que a mulher é de Urias, e diga-se de passagem que Urias é um dos valentes dele, Urias é um dos servos dele que está na guerra pelejando por ele, e olha o que ele faz. Aí eu te pergunto, você acha que esse ato de Davi, Deus está lá do céu olhando para Davi e está dizendo: é segundo o meu coração ainda. Ele ainda permanece sendo segundo o meu coração. Ele ainda se conserva fazendo toda a minha vontade. Será que Deus vai falar isso? Será mesmo que Deus vai falar isso de Davi nesse ato dele? Vamos continuar a leitura. Versículo de número 6. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu a sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descesse a tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os seus servos de seu senhor. Porém não desceu a sua casa. Agora, olha só o que acontece. Davi manda trazer Urias, e a intenção de Davi é o que? Ele sabe que a mulher está grávida. Qual é a intenção? Qual é a malícia dele? Traz Urias, vou mandar ele ir para casa para ter relação com a mulher, vou ficar isento, vai dizer que o filho é dele, então vai ficar tudo encoberto. Isso é a atitude do homem segundo o coração de Deus, né? Claro que não. Vamos continuar. Versículo de número 14. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mão de Urias. Olha só, ele escreveu a carta e deu na mão de Urias e entregou para Joabe. Olha só, escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Olha a carta que Urias está levando na mão. Ele não sabe, ele não vê o que está escrito, mas o Deus que está no céu, ele sabe. O Deus que está no céu, ele vê o que está escrito. Ele vê o que está no coração de Davi, e o que está no coração de Davi não é a palavra de Deus. Davi se desviou, Davi pecou e não se arrependeu até o momento aqui. Ele não se arrependeu, até o momento aqui ele está prosseguindo em pecar, ele está se afundando mais ainda. Ele não se arrepende assim que ele adultera, não. Olha o que ele faz, leva a carta para Joabe, e o que está escrito na carta? Coloca Urias na frente para que ele seja ferido e morra.
Olha só o coração de Davi. Vê se ele continua sendo o mesmo Davi que era antes, quando Deus deu testemunho dele. Vê se ele continua sendo. Versículo 16. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Poxa, pelo amor de Deus, gente. Um detalhe aqui. Joabe agora manda uma carta de volta para Davi para falar sobre o sucesso da peleja. Qual é o sucesso da peleja? O plano de Davi, segundo a direção de Satanás, que não é segundo a direção de Deus, isso. O plano de Davi foi executado. O pecado de Davi está encoberto. O pecado, agora Davi se sente, aliviado. Está sentado no trono, aliviado. Não tem escândalo, ninguém sabe, não está acontecendo nada. O Urias não vai ver que a mulher dele está grávida sem ser ele ter sido pai, sem ter ele ter tido relação. Então tá tudo tranquilo. Aí me diga que Deus está aprovando isso aqui. Me diga que Deus está no céu, sentado no seu trono, olhando para Davi falando: olha a atitude do homem segundo o meu coração. Imagina Deus cheio de orgulho por Davi. Pelo amor de Deus, gente. Davi se desviou. Está claro nas escrituras. Davi se desviou. Davi abandonou a palavra do Senhor. Vamos continuar lendo e vamos ver se a Bíblia não diz isso. Vamos ver. Olha só. Versículo 19. E deu ordem ao mensageiro dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolhire e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que havia de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerusete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mor corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o Heteu. E foi mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo que Joabe o enviara a dizer. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aquele homem do que nós, e saímos a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. Também morreu o teu servo Urias o Heteu. Olha só, olha o que acontece. O plano que Davi deu para Joabe executar foi executado. Morreu Urias. Agora o caminho de Davi está limpo. Agora Davi está tranquilo. 2 Samuel capítulo 11 até aqui. Agora vamos ver o que acontece no capítulo 12 de 2 Samuel. Lembra que Batseba estava grávida. Ela estava grávida. Não tinha nascido o neném ainda. Tá tudo oculto, tudo escondido, né? Mas Deus está vendo tudo. Vamos para o capítulo 12. No capítulo 12 eu vou ler a partir do 7 para a gente ganhar tempo. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor teu Deus: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. Por que, Davi, tu desprezou a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos teus olhos? Aí, olha o que acontece, A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor:
eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei estes negócios perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Olha o que acontece. Davi engravida Batseba, ela manda falar para ele que ela está grávida. Davi entra em choque. Davi, opa, tem que fazer alguma coisa. Chama Urias, quer que Urias vá para casa ter relação com a mulher. Urias não vai, porque Urias é um soldado fiel. Olha só a mente do soldado Urias: como que eu vou para casa comer, beber e me deitar com a minha mulher e os meus irmãos lá na peleja? Olha só a fidelidade deste homem ao exército, ao rei. E olha o que o rei está fazendo com ele. E esse rei, segundo muitos, ainda está continuando sendo segundo o coração de Deus, mesmo fazendo isso tudo. Como se não bastasse, Davi vai escrever uma carta para Joabe, vai entregar na mão de Urias, muito sangue frio. Ele podia pelo menos ter um temor de pensar: poxa, vai se Urias abre essa carta e lê, vai se Urias vê essa carta, o que pode acontecer? Ele não tem nem temor. Ele pega, escreve e dá na mão de Urias para Urias entregar a Joabe. Quando Joabe abre e lê, ó, coloca ele na frente da batalha para ele ser ferido e morrer. Olha só, isso é um coração segundo o coração de Deus. Ainda, Davi se desviou. Davi abandonou os preceitos do Senhor. A Bíblia diz que quando Natã vem repreender Davi, o menino já tinha nascido. Olha aqui, ó. Olha o versículo aqui, ó. Versículo 14. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem. Olha só o que um homem que, segundo muitos, ainda está continuando sendo segundo o coração de Deus, fazendo isso tudo, está fazendo com que o nome de Deus seja blasfemado. Aí olha o que vai acontecer ainda, ó. Também o filho que te nasceu certamente morrerá. O que acontece? Davi chama a mulher, tem relação com a mulher, fica sabendo que a mulher está grávida, manda chamar o marido da mulher para poder disfarçar, manda matar o marido da mulher, pega a mulher por sua mulher, a gestação da mulher acontece todinha normal, o neném nasce, Davi continua, ó, super tranquilo, sentado no trono. Não se arrepende, não sente falta do Espírito Santo, não sente falta da alegria da salvação, não sente falta de nada. Para ele está tudo bem, tudo tranquilo. E o céu como é que está nesse momento? Como o céu está nesse momento analisando Davi? Como é que Deus está nesse momento triste com Davi, vendo tudo que Davi está fazendo? Davi se desviou, Davi se arrependeu. Segundo alguns estudiosos, e Davi ficou nesse jeito cerca de 1 ano. E dá para ver que foi um tempo bom que Davi ficou desse jeito, porque a criança foi gerada no ventre de Batseba, nasceu, né? A criança já estava viva, já fora do ventre, ó, Davi continuou. Aí o que acontece? Deus envia Natã, repreende ele, conta uma parábola para ele primeiro, e ele fala: esse homem tem que morrer. Vai lá e fala para ele que é ele. Ó, Davi, esse homem é você que pegou a única ovelhinha do pobre. E o que acontece, irmãos? Deus perdoa Davi? Perdoa Davi. Por quê? Porque Davi se arrepende. Aí vamos dar uma analisada no Salmos 51. Olha o que diz o Salmo 51, irmãos. Olha só. Salmo 51, verso 10, 11 e 12. Ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto.
Aqui é o salmo que Davi está orando, se arrependendo, pedindo perdão a Deus pelo que ele fez, pelo adultério que ele fez e pelo homicídio, porque cai na conta dele, cai na ficha dele. Aí cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele está mandando Deus criar nele um coração puro. Por que será que ele está mandando Deus criar nele um coração puro? Porque o coração dele não estava mais puro. Antes de ele fazer tudo isso que ele fez de errado, o coração dele era puro. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele executava a vontade de Deus. Ele tinha temor de Deus. Ele guardava os mandamentos de Deus. Tanto que ele disse, quando falaram para ele, aí Deus está te dando Saul na tua mão, pega ele, mata ele. Não, como eu vou tocar no ungido do Senhor? Ele com temor não mata Saul. Aí ele perde o temor. Por quê? Porque ele manda trazer a mulher que não é dele. Ele tem relação com a mulher engravida, e eu já falei aqui sobre tudo o que acontece. Aí o que ele vai orar para Deus? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi não estava mais andando na retidão. Davi não era mais o mesmo Davi de antes. Se desviou, mas só que agora ele está se arrependendo, ele está voltando a ser novamente quem ele era. Voltando, versículo 11, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Passou muito tempo sem sentir a alegria da salvação, que é gerada pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, passou-se, segundo os estudiosos, como eu falei, 1 ano. Dá para ver que foi um tempo grande, como eu já disse também, que a criança foi formada no ventre, nasceu, e Davi continuou como se nada tivesse acontecido. Isso não é atitude de um homem segundo o coração de Deus. Como eu já disse, ele se desviou. Aqui no Salmo 51, ele mostra claramente que o coração dele tinha deixado de ser puro, que ele tinha deixado de andar na retidão, que o Espírito Santo tinha saído dele e que ele tinha perdido a alegria da salvação. Ele se arrepende, ele volta, ele se posiciona novamente. Irmãos, para mim, não tem um homem na Bíblia, no Antigo Testamento, nos Salmos, que adore a Deus de uma forma tão linda como Davi, compondo os Salmos, adorando a Deus, exaltando a majestade de Deus. Só que por um momento ele não vigiou e se desviou. Ele teve um momento na sua vida que ele deixou de ser um homem que andava segundo a palavra de Deus. Ele se desviou. Então, por favor, para de pegar o exemplo que Davi era segundo o coração de Deus e adulterou e cometeu homicídio como se fosse tudo assim normal. Ele, mesmo adulterando, mesmo cometendo homicídio, ele continuou sendo o mesmo, porque ele não continuou. Ele se desviou. E Deus trouxe o juízo sobre ele, sobre a casa dele. Ele sofreu. Deus matou o menino. Deus permitiu que acontecesse muitas coisas. O próprio filho dele pegou as mulheres dele, teve relação. Todo mundo viu, todo mundo ouviu. E cai por terra aqui também. Não, mas Deus não envergonha ninguém. Lê lá o que Deus falou para ele. Tu pegou, tu fez escondido no secreto. Mas eu vou permitir que aconteça publicamente. Todo mundo vai ver o que tu fez. Todo mundo vai saber o que vai acontecer. E assim aconteceu. O filho dele pegou a mulher e teve relação e todo mundo viu. Todo mundo ficou sabendo do que aconteceu. Por quê? Porque ele envergonhou o nome de Deus. Ele pecou contra Deus. Ele fez com que o nome de Deus fosse blasfemado. Então nós temos que vigiar para não pecar contra Deus, para não fazer com que o nome de Deus seja blasfemado, para não envergonhar o nome de Deus. Se cair, se não vigiar, se pecar, se arrepende, se levanta novamente, volte para o centro da vontade de Deus. Irmão, você está gravando esse vídeo para falar que a pessoa que cair está perdida? Lógico que não. Caiu, devia cair, não devia cair. Mas já que caiu, agora se arrepende, se levanta, volta a obedecer, volta a ser obediente. Mas não vem querer pegar e isolar, colocar Davi como um ser imutável. Não, Davi foi imutável. O segundo coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus nunca mudou. Mesmo ele fazendo tudo que ele fazia, Deus se agradava dele. Claro que Deus não se agradou dessas duas coisas que ele fez. E teve também que ele enumerou o exército e se gloriou também. Isso é outra coisa mais para frente. Mas os piores
atos dele que o povo pega para poder defender os seus pecados é esse. Só para finalizar, Atos capítulo 5. Só para finalizar, olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 5, versículo 32. Ó, Atos capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo Deus só dá para quem lhe obedece. Davi, quando pegou Batseba e teve relação, ele estava obedecendo a Deus? Essa prática era uma prática segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus? Quando ele tramou tudo para matar Urias, ele estava obedecendo a Deus? Lógico que não. Por isso que ele ora no Salmo 51. Me perdoa, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, não retire o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação. Por isso que ele ora arrependido. Cai em si a ficha. O nome do Senhor é glorificado. Davi, que é uma alma, que é uma vida, se levanta e Satanás é repreendido. Satanás cai por terra porque Davi estava embaraçado pelo diabo. E agora ele se levanta através da repreensão do profeta, através da mensagem de Deus para ele. Ele cai em si, ele se converte novamente e segue retamente o caminho do Senhor. Jesus disse, Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ser segundo o coração de Deus era executar toda a vontade de Deus. Davi deixou por algum momento de executar a vontade de Deus. Nós precisamos, para entrar no reino do céu, fazer a vontade de Deus, para que nós venhamos a entrar no reino celestial. Não adianta falar Senhor, Senhor, não adianta falar que é servo do Senhor, não adianta querer falar que adora o Senhor no exterior. Temos que fazer a vontade do Senhor. Jesus está voltando. Analise as Sagradas Escrituras. Não pega o erro de ninguém para querer justificar o seu. Davi caiu com Batseba. Batseba estava longe, Davi estava no palácio. Mas José escolheu ser fiel ao Senhor. Dentro da casa de Potifar, a mulher dele todo dia chamando ele para ter relação com José. E José, como eu pecaria contra Deus? Como eu faria tamanho mal contra Deus? Até que a mulher não aguenta e agarra José. O que José faz? Foge. Davi era rei, já tinha mulher, estava no palácio, estava na sua casa, estava em Jerusalém. José, escravo, fora da sua terra, no Egito, estava com a mulher dentro de casa, todo dia a mulher chamando ele para ter relação, a mulher agarrou ele e ele fugiu. É escolha. Não pegue o erro de alguém e queira lançar a goela abaixo de todo mundo. Não, o modelo é Cristo, o modelo é obediência, o modelo é ser fiel ao Senhor. Se alguém caiu, prega o arrependimento, estende a mão, ajuda para que se levante de novo. Mas não pega os erros do povo que errou e coloque como se fosse uma regra para todo mundo, não, porque isso não cola com a Bíblia. O que cola na Bíblia é ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.